Pra ser bem sincero, eu fui assistir esse filme do Sam Mendes com o pé um pouco atrás, porque tudo que eu ouvia sobre esse longa é que ele tinha um plano sequência incrível e que o filme era ótimo por causa disso, por causa desse plano sequência. E eu discordo totalmente dessa ideia que só pelo filme ter um virtuosismo técnico, ele já é automaticamente bom, porque é uma ideia que diz que se o filme seguir uma cartilha técnica, ele necessariamente é bom. E eu não acho que isso seja verdade. Mas ok, eu fui assistir ao filme e eu gostei muito do filme. O filme me impactou muito. E aí, né, como crítico, eu fui tentar entender esse impacto. De fato, a fotografia do filme, né, é bonita. O filme segue ali um certo padrão de qualidade, ainda que seja um padrão meio genérico, mas não era isso que tinha me impactado na obra, era outra coisa, era alguma coisa na forma específica que o diretor trabalha com os elementos da linguagem. E aí, pensando mais, eu percebi que, apesar dele ser um filme que preza pelo realismo, ele é filmado em plano sequências, ele tem essa caracterização bem autêntica da guerra. Apesar disso, o que eu tinha mais gostado era justamente alguns elementos mais artificiais da obra, especialmente pela forma como o filme usa os seus efeitos especiais, os seus efeitos de cor de um modo mais contemplativo e até meio teatral. Aquela cena que o avião cai, por exemplo, é realista, você vê o troço caindo, mas ao mesmo tempo ela é uma cena muito elegante, é uma cena muito solene, é uma cena muito limpa. A câmera parece que não se abala com aquilo, você vê tudo muito claramente. A cena das ruínas na noite é uma cena teoricamente também realista, mas ao mesmo tempo é uma cena com uma natureza solene, com uma coisa teatral também. A forma como a luz ilumina o personagem parece que ele está em um palco. Até aquele fundo é totalmente preto. As cores e a forma como as luzes e as sombras entram no plano é totalmente calculada. Parece que o personagem está dentro de uma pintura e não de uma guerra. Me parece que existe esse tom de encenação visual que não busca uma realidade, mas busca propor uma experiência gráfica muito mais calculada, muito mais minuciosa. Essa, na verdade, é uma característica do Sam Mendes como diretor. Ele parte de uma premissa realista, mas aborda os seus temas com esse tom solene, com esses cenários que parecem palcos. Se a gente pensar no próprio Beleza Americana, ele é um trabalho meio assim. Ele é uma crônica realista sobre uma família americana do subúrbio em decadência. Então tem essa premissa realista, mas a forma como ele aborda isso, a relação específica do diretor com a linguagem, tem uma veia meio teatral, uma veia meio alegórica, meio simbólica, até aqueles planos da família jantando no Beleza Americana, parece que eles estão num palco. Tudo no cenário está no seu devido local. Os cenários do Beleza Americana realmente parecem com um ambiente cenográfico, parecem com um ambiente meio falso, mas funcionam justamente porque o filme quer evidenciar esse mundo da família que aparenta ser perfeita,
que vive em uma casa cenográfica de novela, mas que possui problemas e questões muito específicas e bizarras. Eu acho que o Sam Mendes faz algo parecido no 1917. Ele parte de uma premissa realista, ele parte dessa premissa de um filme de guerra, mas aborda isso com uma construção visual elegante, uma construção muito cerimoniosa, digamos assim. Cada ambiente que os personagens entram passa uma sensação diferente. É como se cada cenário fosse um palco diferente, fosse algo ali produzido que só está esperando os personagens entrarem. Ou ainda é como se cada cenário fosse ali uma fase de um videogame, uma fase já diferente bastante da outra, justamente para o diretor fazer isso que ele gosta, que é montar ambientes visualmente muito específicos. Tem a fase que eles estão naquela espécie de labirinto subterrâneo, tem a fase que eles estão em um ambiente mais sujo e inóspito ao ar livre, tem a fase da noite nas ruínas. Cada ambiente tem um aspecto visual muito bem definido, muito bem composto. Cada ambiente tem uma unidade visual e os personagens vão passando por isso como se estivessem passando por uma fase, por fases de um videogame, como se estivessem passando por vários pequenos mundos específicos. E isso, na verdade, é algo que me soa bem artificial, mas que eu gostei da obra justamente por isso, porque a obra reforça essa abordagem mais teatral do Sam Mendes, essa abordagem mais solene com a linguagem. Algumas pessoas reclamam que esse filme não tem um bom roteiro, ou que ele tem um roteiro fraco, mas eu acho que a relação do Sam Mendes com a linguagem aqui é realmente a de não se limitar a um roteiro e de propor essa progressão que é muito mais visual. É realmente fazer um filme videogame. O impacto da obra não vem do roteiro, mas vem da sua imersão nessas fases que os caras vão passando. Vem da sua imersão no filme através dos obstáculos que os caras passam nessas fases, nesses cenários muito específicos. A cada fase que os personagens passam é uma fase que o espectador também passa. O apelo não vem do que acontece na história, é uma história ultra minimalista. Na real, a história é só um pretexto para essa imersão, para essa relação mais específica com a linguagem. Então, uma possível ideia a se defender sobre o 1917 é que ele funciona a partir dessa gamificação da narrativa. A nossa imersão acontece a partir da forma específica que essas fases do filme funcionam e não a partir de regras do roteiro ou de apelos narrativos mais clássicos. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube em que eu falo sobre essa possível tendência da gamificação do cinema. Alguns críticos, inclusive, apontaram também essa gamificação no 1917. Alguns, inclusive, citaram esse meu vídeo e eu concordo com eles, eu concordo com essa possível ideia sobre o 1917. Uma outra coisa que eu gostei bastante nesse filme é que, apesar dele ser um trabalho grandioso, dele ser um filme com essa ideia épica de reconstruir todo o caminho dos soldados ali durante aqueles momentos de guerra, apesar de tudo isso, o suspense no filme sempre
surge de pequenos elementos. O que dispara os eventos no filme são elementos pequenos, às vezes até imperceptíveis, mas que têm grandes consequências. Por exemplo, um rato gera aquela explosão no começo. O rato é um bicho pequeno e gera tudo aquilo. O que mata um dos protagonistas é uma faca. Você nem espera aquilo e o cara morre. A faca, ela é uma arma branca, uma arma minuciosa, uma arma pequena, mas ela é responsável pela morte de um dos protagonistas. Ela é responsável por um dos momentos mais marcantes de todo o filme. O cara poderia morrer de modo muito mais épico, mas não, ele morre com uma facada ali e acabou. Tudo o que motiva essa jornada deles é uma carta. É levar essa carta lá para onde está o outro pelotão. Sem essa carta, a missão deles não vale nada. Então a carta é o motivo do filme inteiro existir. A carta é também esse elemento minucioso, pequeno, é esse pedaço de papel frágil. Então, parece que enquanto o filme tem essa relação meio que megalomaníaca de construir um espaço épico, de construir locações épicas, existem esses pequenos elementos que disparam os principais conflitos, pequenos elementos que são responsáveis por grandes acontecimentos. O suspense e o drama surgem mais de pequenos elementos inseridos nesses cenários do que na grandiosidade dessas construções. Não é um filme de guerra que mostra grandes batalhas, mas mostra pequenos elementos ultra significativos. Então, o filme tem uma relação muito interessante entre o minucioso e o grandioso. Mesmo nos cenários que ele constrói, o que mais chama atenção são detalhes específicos. É o jeito que um cavalo está morto, são as expressões desses homens, são as pequenas placas que você vê em cada trincheira. Esses detalhes parece que chamam mais atenção até do que a natureza monumental dos ambientes. Pelo menos foi assim comigo, foi assim na experiência que eu tive com o filme. Então essa já é uma outra ideia que a gente poderia pensar sobre o 1917. Uma ideia que diz que em uma produção grandiosa, o diretor, na verdade, articula o drama a partir de pequenos detalhes. Novamente, não sei se essa foi a intenção do Sam Mendes, mas foi uma das coisas que me impactou no filme. Me impactou até mais do que a relação da narrativa gamificada, essa relação entre o minucioso e o grandioso me impactou mais do que até a relação da estrutura gamificada. Inclusive, quando eu escrevi um comentário sobre esse filme, eu defendi essa ideia, a ideia de que o trabalho se articula a partir de uma relação bastante específica entre o minucioso e o grandioso. Eu propus uma teoria sobre o filme, eu argumentei sobre essa teoria. Eu mostrei elementos no filme que sustentam a minha teoria, que sustentam a minha ideia, sustentam a minha perspectiva sobre aquela obra.